Olá, tudo bem? Eu sou Maura Feliciano de Araújo, eu sou advogada especialista em direito previdenciário e sou professora em cursos de extensão também sobre a matéria previdenciária. Alimentando o nosso canal aqui no YouTube, hoje eu venho conversar com vocês sobre um assunto que tem sido muito recorrente nesse período de pandemia: como requerer auxílio-doença nesse período em que as agências da Previdência Social estão com seus atendimentos presenciais suspensos, ok? Primeiro ponto que eu quero ressaltar com vocês, e aí, né, uma dica para não só os advogados, mas também para a sociedade de um modo geral. Desde que foi lançada a nova Previdência pelo atual governo, né, no dia 13 de novembro de 2019, com a emenda constitucional número 103, que veio alterando aqui alguns aspectos previdenciários dentro da Constituição Federal, tecnicamente, o termo correto para se referir ao auxílio-doença é benefício por incapacidade temporária e aposentadoria por invalidez, benefício por incapacidade permanente. Um ajuste bastante interessante, uma vez que agora eu considero que para ter acesso a benefício, quando eu estou doente, eu preciso, na verdade, estar incapaz para o exercício da minha atividade habitual ou da minha atividade permanente, tá certo? Para a entrega desses dois benefícios, nós devemos preencher, na verdade, quem requer o benefício precisa preencher alguns requisitos. Primeiro deles, precisa ser segurado da Previdência Social. E como que eu tenho essa relação com a Previdência? Porque eu estou trabalhando registrada ou porque eu estou contribuindo com a Previdência Social de forma obrigatória, porque sou contribuinte individual, ou porque estou contribuindo de modo facultativo. O segundo requisito da legislação vigente no momento é ter carência, ter um número mínimo de contribuições para então ter acesso a um desses dois benefícios por incapacidade. E qual é essa carência exigida para o antigo auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez? São 12 contribuições mensais. Poxa, quer dizer então, se eu não tiver 12, eu não tenho proteção da Previdência Social? Via de regra, não. Mas, como nós estamos diante de um sistema que protege, a lei ela traz uma exceção a essa previsão que é a regra. O sistema exige 12 contribuições mensais, mas em 3 ocorrências, essa necessidade de 12 contribuições, ela acaba sendo dispensada. E quais são essas hipóteses? Quando o segurado ele está diante, né, ele fica incapaz para a sua atividade habitual em decorrência de um acidente de qualquer natureza, quando ele está diante de um acidente do trabalho, né, de um acidente caracterizado como acidente do trabalho. E esse acidente do trabalho, ele pode também estar, terceira hipótese, ligado à doença do trabalho ou doença profissional. Então, eu tenho duas situações para analisar. A incapacidade, ela é decorrente de uma doença qualquer, 12 contribuições mensais. A incapacidade é porque essa pessoa sofreu um acidente dentro da empresa onde ela trabalha, acidente do trabalho, o segurado não precisa comprovar 12 contribuições mensais. Ainda, para que se caracterize o direito a este benefício, o segurado ele precisa requerer o benefício junto à Previdência Social e atualmente esse requerimento se dá pelos meios remotos, pelo 135, pelo site da Previdência Social, www.previdencia.gov.br, tá certo? E aí então formula o seu requerimento, agenda-se uma perícia e esse segurado vai até a perícia no dia e horário marcado e então o perito vai de fato confrontar com a documentação médica e reconhecer a incapacidade para o trabalho ou não. Porém, nós estamos num período de pandemia, num período em que se evita contato, né, com as pessoas, onde a gente evita aglomerações desnecessárias. E diante disso, qual foi a primeira medida que as agências da Previdência Social tiveram, que eu já disse para vocês aqui? Suspendeu o atendimento presencial. Ou seja, eu não tenho mais perícia nas agências da Previdência Social. E em razão disso, o que a Previdência Social fez? Ela criou um link dentro da sua carta de serviços, dentro do seu site,
possibilitando ao requerente que solicite auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez e que anexe o seu documento médico para então um perito remotamente, né, à distância, analise aquela documentação e defina se você está incapaz para o trabalho ou não, tá? Ainda conforme esse período de pandemia que estamos vivendo, o que é possível à Previdência Social? É possível à Previdência antecipar o valor de um salário mínimo para o segurado que tem o reconhecimento ao seu direito de auxílio-doença, de benefício por incapacidade temporária. Mas, para que isso aconteça, alguns requisitos devem ser preenchidos. Então, além da documentação pessoal que identifique o requerente, o atestado médico ele precisa apresentar alguns requisitos. Letra legível, de preferência então digitado, não é verdade? A indicação do CID, daquela classificação internacional de doenças, e a estimativa do período de afastamento desse segurado, dessa segurada junto à Previdência Social. Já ouvi dizer, já colegas já relataram para mim, que houve concessão de benefício, ainda que o atestado não tivesse essa informação de estimativa de afastamento, assim como já tive, né, relatos de requerimentos que foram negados porque não tinha esta condição descrita no atestado. Mas muito me chamou a atenção uma análise que eu fiz agora pela manhã, de uma situação em que o requerente sofreu um grave acidente de moto, ficou muitos dias internado, teve alta por conta, né, do risco aqui de contaminação pelo Covid-19 e está em casa completamente debilitado e, lógico, incapacitado. Ele não anda, ele não fala, ele está numa situação extremamente delicada. E então, qual foi a análise conjunta de perícia com o servidor? Negaram o benefício e por uma razão que não tem respaldo na lei. Negaram o benefício porque ele não apresentou o número mínimo de carência exigido para a situação. Eu disse ainda há pouco que a legislação pede o quê? 12 contribuições mensais. Mas o artigo 26, inciso 2 da Lei 8.213 estabelece o quê? Dispensa-se a carência na ocorrência de acidente de qualquer natureza. O fato é, este cliente que eu analisei a sua negativa, ele só tinha um mês de trabalho. Ele foi contratado no início de um determinado mês, no mês seguinte ele sofreu esse impacto, né, esse trágico acidente que o vitimou com sequelas severas. E mesmo assim, qual foi a interpretação da autarquia? Não tem direito ao benefício. O que fazer nesse caso? Estudar a melhor alternativa. Recorro administrativamente desta decisão, uma vez que há uma negativa à lei federal? É uma hipótese. Aguardo 30 dias da comunicação e então dou entrada em novo benefício previdenciário? É uma segunda hipótese. Ou eu entro direto com uma ação judicial e peço para que o juiz analise todo o conjunto, a incapacidade e a dispensa de carência. É uma terceira alternativa. Ou seja, infelizmente, no momento em que estamos vivendo, algumas respostas elas não são tão óbvias, elas não são tão claras. Aliás, a resposta é óbvia. Eu tenho a dispensa da carência. Agora, o que é mais eficaz para o meu cliente que precisa de um benefício previdenciário e não tem acesso por um erro de interpretação, qual seria o caminho menos demorado? É essa resposta que nós, advogados, não temos, mas que em conjunto com o nosso cliente podemos estabelecer uma boa estratégia. O segurado que não tem a assistência de um profissional de sua confiança, a ele também compete a mesma decisão. Requeiro novo benefício? Recorro administrativamente? Procuro a justiça para requerer o benefício? Então, ficamos todos nós com essas perguntas e buscando para cada caso aí a resposta mais adequada. Espero que esse vídeo tenha sido interessante, tenha sido aí explicativo para você, seja colega de profissão, seja a própria sociedade de um modo geral. Até o próximo vídeo, um bom momento aí para vocês.